Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou as quartas de final da Sul-Americana e da Libertadores. Na Sul-Americana, 2 brasileiros se classificaram. Cara, fiquei surpreso com a Sul-Americana. Fiquei surpreso e um pouco decepcionado. Eu achava que teríamos 4 brasileiros nas semifinais da Sul-Americana. Estava meio indeciso em relação ao Corinthians. Mas o Corinthians acabou passando. E São Paulo e Botafogo ficaram pelo caminho. E na Libertadores, os 3 brasileiros continuam vivos. E, igual à Sul-Americana, já sabemos que teremos um brasileiro na final. Na Sul-Americana, teremos um brasileiro na final de qualquer jeito. E na Libertadores, também já temos um brasileiro na final. Poderemos ter 2 brasileiros, poderemos ter uma final brasileira de novo na Libertadores. Na Sul-Americana, não. Sabemos que teremos um brasileiro. Do outro lado, ou é Defensa e Justiça, ou é LDU. E o Resenha com Magalhães vem fazer o resumo do que aconteceu na rodada, nesses jogos que definiram os brasileiros classificados. Com isso, temos 5 brasileiros em competições sul-americanas, mas nenhum brasileiro em 3 competições. O Fluminense, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Internacional, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Palmeiras, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Fortaleza, Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. E o Corinthians, Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. Ou seja, não tem mais nenhum brasileiro em 3 competições. O único que poderia ter ficado em 3 competições era o São Paulo, que acabou sendo eliminado nos pênaltis para a LDU. E é sobre isso, sobre esse resumão de Sul-Americana e Libertadores que a gente vai falar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver dando live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E aqui, 2 coisas rapidinhos, tá? Pra gente falar. Primeiro, esse link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, é o link da galera do Zone Play, por onde eu assisto todos os jogos, documentários, minisséries, tudo em alta definição e sem travar. Se você gosta do canal Resenha com Magalhães, não deixe de se inscrever no canal, tá? Mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito no canal, então vai lá e dá essa moral e inscreva-se no canal. Só para lembrar, a galera do Zone Play está no nosso WhatsApp. Então, se você faz parte do nosso grupo do WhatsApp, clica aí e dá essa moral ao Zone Play. É muito bom, comigo não trava, por isso eu indico. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos aqui começar pela Sul-Americana. Bom, Sul-Americana tivemos o Corinthians, foi o primeiro a entrar em campo. O Corinthians que tinha vencido o Estudiantes de 1-0 em casa, jogou na Argentina com os Estudiantes. Tomou um gol logo nos primeiros minutos. E tomou um sufoco durante o restante do jogo. Foi um ataque contra a defesa. Eu vou ser bem sincero para encurtar. O Corinthians passou. Legal. Mas a torcida não está gostando do jeito que o Corinthians joga. E vamos ser bem sinceros. O Corinthians passou. A torcida do Corinthians pode ficar chateado comigo, mas passou na sorte, irmão. A quantidade de bola na trave que bateu, bola na trave não é incompetência. Desculpa, bola na trave não é incompetência. Bola na trave é sorte de um lado e falta de sorte do outro. Meu irmão, o Corinthians estava com um fiofó virado para a lua, parceiro. Que chegou nos pênaltis, também teve bola na trave. Eu acho que nos pênaltis
O Estudiantes meteu 2 ou 3 bolas na trave. Então, cara, pode se falar tudo, o torcedor do Corinthians pode falar o que quiser, mas o Corinthians passou para o Estudiantes na sorte, irmão. Na sorte. Essa é a grande da verdade. Porque não foi competência, foi sorte. Então, o Corinthians acabou. Eu falei no vídeo pré que, para mim, iriam passar os 4. Mas a minha grande dúvida era o Corinthians. Justamente pela maneira como o Corinthians joga. E o Corinthians me surpreendeu. Quer dizer, me surpreendeu não. O Corinthians jogou da maneira como eu achei que ia jogar. Mas me surpreendeu. Mas eu fiquei feliz com o Corinthians se classificar. Sinceramente, eu não sei se era isso que o Corinthians queria. Sinceramente, eu não sei. Porque desde lá do mata-mata, daquele playoff, né, que o Corinthians sai da Libertadores para aquele playoff, que o Corinthians está meio que cagando para a Sul-Americana. Mais ou menos igual o Botafogo fez. Mais ou menos igual o Botafogo, que daqui a pouco eu vou falar. Então, cara, o Corinthians passa, na minha opinião, na sorte. E na sorte, foi muita bola na trave, irmão. Foi sorte. E agora vai pegar o Fortaleza, que acabou se classificando hoje. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse jogo. Cara, eu estava conversando, né, com os colegas, batendo papo, colega da torcida do Fortaleza e outras torcidas, acompanhando alguns vídeos. Realmente, eu vi alguns vídeos aí de torcedores do Corinthians se sentindo confiante, né, em jogo contra o Fortaleza. Mas é lógico, a torcida do Corinthians tem que se sentir confiante. Ela tem uma chance de chegar à final. Mas na boa, eu vi muito torcedor do Corinthians, alguns canais que cobrem o Corinthians, mostrando confiança, mas com muito respeito ao Fortaleza. A gente não sabe como é que vai estar daqui um mês o Corinthians. A gente não sabe como é que vai estar daqui um mês o Fortaleza. O Corinthians pode estar na zona de rebaixamento. A gente não sabe. O Corinthians está lá embaixo. Eu não acredito que vai estar. Mas tudo muda. Em um mês tudo muda. Então eu vi alguns torcedores, sim, do Corinthians falando, né, mostrando confiança. Alguns, né, até falando besteira, tipo, agora é mole, já estamos na final. Qualquer um vai falar, qualquer um. Até os torcedores do Fortaleza vão falar isso. Olhando a forma como o Corinthians está jogando, vai ter torcedor do Fortaleza que vai falar a mesma coisa. Pô, irmão, já estamos na final, como é que o Corinthians joga? Porra, a gente é mais time. Lógico que vai ter torcedor dos dois times, super confiante, dizendo que é mole, que já está na final. Mas tem a maioria dos torcedores que é pé no chão. Pé no chão. Pé no chão. E a torcida do Corinthians sabe da limitação do Corinthians. Sabe da limitação do Corinthians. Sabe que vai pegar uma parada indigesta. Sabe que o segundo jogo é lá no Castelão. Então, cara, o Corinthians passou, mas eu vou ser bem sincero, torcedor do Corinthians. Hoje o Corinthians não é favorito. Hoje o Corinthians não é favorito. Beleza? Mas, parabéns do Corinthians. Torcedor do Corinthians pode ficar chateado, mas eu estou sendo sincero. Hoje o Corinthians não é favorito. Favorito é Fortaleza. Pelo que vem jogando. Daqui a um mês, a gente não sabe. E como eu disse, as torcidas estão se respeitando. Vai ter um ou outro torcedor empolgadaço que vai falar que já está na final, moleza, pá, coisa e tal. Tem aquele certo preconceito do pessoal aqui do sul, do sudeste com o nordeste. Mas, irmão, o Brasil todo sabe quais são os parâmetros que estão Corinthians e Fortaleza. Beleza? Então, parabéns ao Corinthians, mas vai pegar uma pedreira. E como eu disse, barulho esquisito aqui. E como eu disse, Corinthians passou. Mas vou te dizer, não fez futebol para isso. Foi na sorte. Sei que eu vou tomar crítica, mas é verdade. Aí tivemos o Botafogo sendo eliminado pelo Defensa e Justiça. Cara, nitidamente, e aqui eu não vou defender a eliminação do Botafogo. Não é nada disso. O meu amigo Souza Júnior, que a gente trabalha junto, botafoguense, ficou puto da vida com a eliminação. Porque ele tinha certeza que o Botafogo tinha condições de ganhar essa Sul-Americana. Mas nitidamente o Botafogo cagou e andou para a Sul-Americana.
cagou e andou. É só você ver os resultados em casa, é só você ver as escalações que o Botafogo colocou. O Botafogo quase sempre na Sul-Americana colocou um time misto ou reserva. Só coloca o time titular no Campeonato Brasileiro. O Botafogo fez diferente de todos os outros times. O Botafogo deu prioridade ao Campeonato Brasileiro e não deu prioridade, cagou para a Sul-Americana. Por quê? Por causa da... Eu acho que se o Botafogo não fosse o líder do Campeonato Brasileiro, acho eu, se o Botafogo não fosse o líder, com a margem de pontos que o Botafogo tem, acho que o Botafogo daria mais atenção à Sul-Americana. Essa é a minha visão. Mas como está com uma vantagem muito grande, o Botafogo entendeu que talvez, acho que está pensando errado o Botafogo. Essa é a minha opinião. Acho que está pensando errado. Talvez o Campeonato Brasileiro seja mais fácil de vencer do que a Sul-Americana. Se você olhar a margem de ponto, pode até ser. Mas a gente já viu acontecer de tudo no Campeonato Brasileiro. Se passa, ia ter mais o quê? 3 jogos, né? 2 das semifinais e 1 da final, porque acho que a final é só um jogo. Bom, acho que o Botafogo pensou errado. Essa é a minha opinião. Acho que o Botafogo pensou errado. Mas foi isso que o Botafogo fez. O Botafogo não deu a atenção devida à Sul-Americana. E acabou sendo eliminado pela Defesa e Justiça. Eu cantei essa pedra pro meu amigo Souza Júnior. Sinceramente, achei que dava pro Botafogo passar. Falei aqui, acho que dava pro Botafogo passar. Porque o Botafogo é mais time. Desde que jogasse com o time titular. Não foi isso que aconteceu. Então, irmão, o Botafogo foi eliminado porque arriscou e não deu a prioridade que a Sul-Americana merecia. Fez uma escolha. Agora, segue no Campeonato Brasileiro. Tivemos o São Paulo, que perdeu a primeira da LDU, era um jogo complicado. Perdeu de 2-1 lá. Aquele gol do Lucas Lima lá foi o gol que deu a esperança ao São Paulo, porque se tivesse sido 2-0 ia ser bem complicado. E aqui o São Paulo ganhou de 1-0, acabou levando para os pênaltis. E nos pênaltis, apenas um jogador perdeu os pênaltis, que foi Rames Rodrigues, né? Rames Rodrigues, é isso. O colombiano acabou perdendo o pênalti e o time da LDU fez os 5 pênaltis, bateu bem, fez os 5 gols e acabou o São Paulo ficando fora da Sul-Americana. O São Paulo, diferentemente do Botafogo, queria o título da Sul-Americana. Brigava pelo título da Sul-Americana. Agora, resta o São Paulo, o Campeonato Brasileiro, e a final contra o Flamengo. Que, na minha opinião, o São Paulo é favorito. Porém, o São Paulo tem que começar a jogar bola. Porque o resultado do São Paulo no Campeonato Brasileiro não diz que o São Paulo é favorito na Copa do Brasil. O São Paulo poderia ter feito 2-0, teve chances, criou oportunidades. O Caleri perdeu uma grande oportunidade. Poderia, sim, ter se classificado direto, mas, irmão, não aconteceu. Teve um jogador a mais boa parte do jogo, mas só conseguiu fazer um gol na metade do segundo tempo. Então, cara, uma pena porque eu achei que a gente poderia ter uma final brasileira, na minha opinião, Fortaleza e Botafogo ou Fortaleza e São Paulo. Achava o São Paulo com condições, sim. Achei que o São Paulo poderia reverter a situação como fez com o Corinthians, né, pela Copa do Brasil. Mas, infelizmente, não deu. Era um jogo difícil, mas poderia acontecer, até porque a LDU, na minha opinião, um time bem chato de se jogar, mas fiquei triste com a eliminação do São Paulo. E o Fortaleza, que já estava muito encaminhado, né, tinha vencido o América Mineiro lá de 3-1. O América Mineiro jogou, na verdade, para não perder, porque já entrou com um time já modificado. O América Mineiro agora tem que focar no Campeonato Brasileiro. Então, o Fortaleza entrou para
manter a vantagem. O América Mineiro não entrou para tentar reverter a vantagem. O América Mineiro fez um jogo protocolar. Simples assim. E, de novo, o Fortaleza venceu no placar agregado de 5-2. Não tenho o que contestar da classificação do Fortaleza. Então, cara, com isso, teremos Corinthians e Fortaleza de um lado. A primeira partida, mando de campo do Corinthians, no dia 27. E a segunda partida, em outubro, dia 4, Fortaleza e Corinthians no Castelão. Então, a vaga final se decide no Castelão. Fortaleza, já estava previsto. Para mim, surpresa, apesar de eu achar que os 4 poderiam se classificar, surpresa, realmente a classificação do Corinthians. E decepção. Cara, apesar de São Paulo e Botafogo ter sido eliminado, eu não vi o São Paulo como decepção. Agora, o Botafogo, sim. Eu vi o Botafogo com decepção, porque, na minha opinião, o Botafogo poderia ter dado uma atenção maior a essa disputa. Acho até que o Botafogo tinha grandes chances, sim, pelo futebol que vem praticando no Campeonato Brasileiro, de talvez até ser campeão da Sul-Americana. Então, para mim, nessas quartas de final, a decepção foi o Botafogo. E agora vamos para... e lógico, a surpresa, né, foi o Corinthians. E o destaque foi o Fortaleza. Vamos agora para Libertadores. Falar da Libertadores aqui rapidinho. Pegar a Libertadores aqui. Libertadores, tínhamos 3 brasileiros e continuamos com 3 brasileiros. Como na Sul-Americana, ou Corinthians ou Fortaleza estarão na final, na Sul-Americana teremos ou Fluminense ou Internacional na final. Eles se enfrentam na final. Queria ver aqui se já tinha saído aqui o mando de campo, mas eu acho que ainda não. Já saiu. Então, Palmeiras, Fluminense e Internacional passaram. Vamos lá, o primeiro time a passar foi o Internacional. Internacional venceu o Bolívar lá e ganhou aqui de 2-0 também. Placar agregado 3-0. Isso só mostra, na minha opinião, a vergonha do Atlético Paranaense. Eu disse, o Bolívar é fraco. O Bolívar é fraco. A eliminação do Atlético Paranaense por Bolívar, na minha opinião, foi vergonhosa. Vergonhosa. O Atlético Paranaense fez vergonha. O vice-campeão da Libertadores fez vergonha. E o Internacional mostrou isso. Mostrou isso. Então, cara, para mim, Internacional chega muito forte à semifinal. Pegou um time que nitidamente era inferior, que só tinha altura. Eu falei isso no jogo contra o Atlético Paranaense. Então, parabéns ao Internacional, mereceu a classificação. Agora vai pegar uma pedreira. O Internacional vai pegar uma pedreira. E essa pedreira o segundo jogo no Sul. O primeiro jogo das semifinais vai ser no Rio, Fluminense Internacional, e o segundo jogo no Sul. Tá? Mais uma pedreira. O Fluminense não é o Bolívar. Vai ser um jogo doído, mais 50% para cada lado. Então, parabéns ao Internacional. E agora tem o Campeonato Brasileiro e vai se preparar para essa parada indigesta que é o Fluminense. O segundo time a se classificar foi o Palmeiras, que já estava classificado. Né? O Palmeiras meteu 4-0 lá no Deportivo Pereira, pegou a molezinha. Em casa acabou empatando aí de 0-0 e acabou se classificando. Fez um jogo protocolar lá, só para manter, só para dizer que jogou. E o Palmeiras, na minha opinião, é o grande favorito. Temos 3 brasileiros, mas para mim o Palmeiras é o grande favorito. Porém, o Palmeiras pega o Boca Juniors. O Boca Juniors jogou as 2 partidas com o Racing e empataram de 0-0. E nos pênaltis, o Boca Juniors passou. Na minha opinião, apesar do Boca Juniors ter se reforçado bastante, né, com Cavani e outros jogadores, o Palmeiras é favorito perante o Boca Juniors. Na minha opinião, o Palmeiras é favorito perante o Boca Juniors. Por isso que, na minha opinião, teremos
mais uma final brasileira. Palmeiras contra Inter ou Fluminense. Para mim, o Palmeiras vence. Primeira partida, mando de campo do Boca Juniors. Segunda partida, mando de campo do Palmeiras. Para mim, o Palmeiras chega à final mais uma vez. Para mim, o Palmeiras chega à final mais uma vez. O Palmeiras já estava classificado no primeiro jogo, então não tem muito o que falar. E o último classificado foi o Fluminense. Vocês estão lembrados quando o Flamengo foi eliminado pelo Olímpia? Vocês estão lembrados? O que foi que eu falei? Falei, o Fluminense vai porrar o Olímpia os 2 jogos. Vocês estão lembrados? Aí nego entrou aqui, Magalhães, não é bem assim não. Falei, o Fluminense vai porrar o Olímpia os 2 jogos. Tá aí. Isso só diz o que eu falei lá atrás. Só aumenta a vergonha que foi o Flamengo. Só aumenta a vergonha que fez o Flamengo. Então, irmão, Atlético Paranaense e Flamengo, que foram os finalistas do ano passado, fizeram vergonha. Flamengo e Atlético Paranaense, os finalistas do ano passado, fizeram vergonha. E os 2 times brasileiros mostraram isso. Fluminense ganhou aqui e ganhou lá, porque o time do Olímpia é fraco, só sabe jogar bola na área, e o Bolívar só sabe jogar na altura, pô. E mesmo assim perdeu. Então, parabéns a Fluminense Internacional, mostraram para Atlético Paranaense e Flamengo como é que se joga a Libertadores. Aí, pior, o Atlético Paranaense ainda mostrou vontade, o Flamengo nem vontade mostrou, a vergonha maior ainda. Então, amigo, é isso. Temos já um brasileiro na final da Sul-Americana, ou vai ser Corinthians ou vai ser Fortaleza, e na Libertadores poderemos ter uma final brasileira de novo, mas já sabemos que teremos um brasileiro, ou Inter ou Fluminense. E do outro lado, eu levo fé no Verdão, eu acho que o Palmeiras passa pelo Boca Juniors. Tá aí o meu resumo, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!